Olá, como vai? Prosseguindo no nosso estudo sobre o reino de Deus, a vinda do reino, nosso 15º encontro já está por terminar essa primeira parte dessa série. Hoje vamos falar sobre o agrado do Senhor. Ainda nós queremos falar sobre o Evangelho do Reino, né, tendo aí agora como tema básico, e o agrado do Senhor. Pensando naquilo que nós conversamos no encontro anterior, pela nova aliança, nós podemos entender que os pronunciamentos do Evangelho, que relacionam a salvação com aqueles eleitos por Deus para serem salvos, ficam mais claros. Né? Não há como você ver os Evangelhos e ver tudo aquilo que está nos Evangelhos sem entender as boas novas da salvação nessa nova aliança. É isso que falamos no vídeo anterior. Por quê? O evangelho dos pobres ou pobres de espírito é o evangelho também dos eleitos. Eleitos, aqueles que estão nessa nova aliança. Os herdeiros do reino, então, sempre são vistos como objetos do agrado ou da eleição de Deus. Nisso, então, a aliança, em última análise, é fundamentada nesse agrado de Deus. Agrado que quer dizer beneplácito ou bem-querer. A importância desse agrado divino para a aliança pela qual Deus se relaciona com o seu povo já é evidente já desde o anúncio do nascimento de Jesus Cristo, quando fala sobre a paz que vem através de Cristo. E ser participante dessa paz, então, depende do quê? Depende desse agrado de Deus na vida dos seus escolhidos. Ou seja, do decreto livre e salvífico de Deus, que serve então de base para essa salvação proclamada no Evangelho, no qual então se salienta o quê? O elemento amoroso da eleição divina, né? Naquele pequeno Evangelho que Deus amou, né? Amou de tal maneira que ele mandou seu filho para aqueles que nele creem, onde ele estabelece uma aliança com esses seus eleitos. Aqui está o agrado do Senhor. Nesse agrado de Deus, então, está baseado o quê? A aliança entre Deus e o seu povo. Aos homens, a quem ele quer bem, segundo a canção de Lucas, capítulo 2, verso 10, que significa o quê? O povo de Israel no sentido ideal, não o povo de Israel naquele sentido do chamado de nação. Todo povo, então, que é recipiente, que recebe essa promessa, espera nela e por meio dela, então, é salvo. Logo, então, o evangelho do reino, ele é determinado por aquela relação especial entre Deus e esse povo, o povo escolhido seu, que nós vimos já no vídeo anterior, que não é apenas o Israel nacional, né? Não é a nação Israel, né? Por mais que Jesus veio para os seus, né, e os seus o rejeitaram, mas é para a totalidade do seu povo. O mesmo agrado, então, está em foco na expressão pequenino rebanho. Essa palavra pequenino é muito importante nós entendemos, porque nós vemos essa palavra pequenino relacionada aos seus discípulos nos evangelhos. Né? Que existe então o quê? O pequenino quer dizer que existe apenas um remanescente, sendo rejeitado o Israel segundo a carne, devido à sua incredulidade e rejeição de Cristo. Então, esse Israel nacionalista, né, ele é rejeitado por quê? Porque ele rejeita Cristo como o Messias. Mas existe um remanescente, os pequeninos que reconhece Cristo como Messias, como Deus encarnado, como o enviado de Deus, né? E com esses é que Jesus vai estar então trazendo a sua nova aliança. Esse rebanho é pequenino, né? Mas mesmo assim a sua salvação está assegurada. Então o agrado está relacionado com o povo de Deus e também com o reino de Deus. O escopo do povo de Deus é determinado pelo decreto livre de Deus, como já falei. É esse agrado, então, que está em foco onde? Em Mateus 11, 25 e 26, onde Jesus está orando pelos pequeninos e dá graça ao Pai, dizendo que
que Deus ocultou as coisas dos sábios, dos entendidos, daqueles que viviam, né, o ensino do regramento, né, os doutores da lei, aqueles que tinham que interpretar e fazer-se conhecer o querer de Deus através da lei. Mas o que que faz? A esses é ocultado e é revelado, então, o quê? É revelado, né, essa aliança, é revelado, né, essa eleição aos pequeninos. E os pequeninos aqui de Mateus 11 é muito importante também entender que são os discípulos de Jesus que estão ouvindo naquele momento. A oração é feita a eles. Né? Eles que representam o quê? Que representam a cada um de nós também, os seus seguidores, né? Os chamados de Deus, né? Até que Cristo venha. A soberana vontade de Deus, então, é vista aqui como dividindo os homens em sábios e pequeninos. Né? Os pequeninos são os mansos, são os humildes, são os pobres que esperam em Deus, pobres de espírito, que Mateus capítulo 5, Jesus fala quando ele começa a ensinar, né, sobre a ética do reino. Que são os oprimidos por quem? Pelos sábios, pelos entendidos. Aí nós entendemos aquele chamamento de Jesus em Mateus 11, 28 a 30, que nós conhecemos bem, né? Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Né? Por quê? Porque Jesus veio para tirar o fardo pesado, o jugo pesado que estava sobre esses pequeninos e dar aquilo que ele tinha para dar, que era um fardo leve, né, que um jugo suave. Né? Não, esse chamamento de Jesus não tinha caráter de pessoas com os fardos no pecado. Não, os fardos aqui eram imposições que esses entendidos colocavam sobre essas pessoas, ou seja, uma religiosidade tal, né, que estava difícil de suportar no sentido de prosseguir. Por que Jesus revela estas coisas, então, a esses pequeninos? Por causa do seu agrado divino, que determina, então, soberanamente a revelação do reino para esses. A esses é dado conhecer o reino de Deus. O evangelho do reino, então, está enraizado nessa relação especial entre Deus e Israel, o Israel ideal. A aliança que está mostrada também na parábola do juiz iníquo, né, de Lucas 18, que nós vimos no vídeo anterior também, né, que nos ensina o quê? Que a vinda do reino, essa parábola vai trazer também esse ensino, e a sua salvação é objeto da oração contínua da parte dos fiéis, ou daqueles que vão crer em Cristo Jesus. No fim da parábola, dessa parábola, é importante nós notarmos que Jesus afirma que Deus fará justiça a quem? Aos seus escolhidos. Aqui nós temos essa questão da escolha divina nessa aliança que Deus faz com esses pequeninos. Os escolhidos, né, que clamam a Deus, que são conhecidos como os pobres de espíritos, os mansos, os humildes, né, e eles recebem dele, então, a justiça. Justiça que é prometida, então, a esses, né, que, segundo Mateus 5, eles são pobres de espírito porque eles também têm fome e sede da justiça. Esses são os escolhidos. Ao dizer que Deus fará justiça a esses, implica no escolhimento terem, então, certa base. Esse escolhimento, como que Deus escolhe? Nós vamos ver aqui que certo direito para esperarem a sua salvação em Deus está nesses, porque Deus os escolheu, Deus se agradou deles, Deus os amou primeiro. Jesus veio a eles porque Deus os colocou nas mãos de Cristo também. Deus, em primeiro lugar, fez isso nas suas vidas, dando então o direito de esperarem a salvação em Deus, né? Porque só nele está a salvação. Lembra daquilo que está na oração de Jonas, quando ele está no ventre do peixe, quando ele fala a salvação pertence a Deus. Essa é o X da questão que nós temos aqui. Assim, então, em termos da parábola, a oração do povo de Deus é um processo judicial. Por isso o juiz está em voga nessa parábola.
É uma espécie de litígio em que esses fiéis, né, esses escolhidos, pleiteiam a sua causa diante do juiz, insistindo que ele lhes faça justiça. Os escolhidos oram, os escolhidos são ouvidos, e o que serve de base para a oração do povo de Deus, então, é isso: a predestinação, ou a salvação, ou a escolha que está em Deus. Essa eleição cria essa relação, na qual os eleitos, então, recebem de Deus a promessa da absolvição e salvação. Com base aonde? Na qual o povo de Deus pode orar pelo seu reino, pode fazer aquela oração de Mateus 6, venha o teu reino, faça a sua justiça, porque é um direito que Deus dá a esses de orar dessa forma. Essa aliança, então, baseada no agrado de Deus, é um alicerce profundo da participação do reino de Deus, né, da obediência à chamada que dele procede, do reino procede, né, a estarmos presentes nesse reino em sua totalidade. Em último lugar, meus queridos, o que tem a ver o agrado de Deus com Cristo nessa história toda, então? Com Cristo, na sua mansidão, representa o verdadeiro povo de Deus. Com o seu sangue, ele confirma a nova aliança que nós vimos no vídeo anterior. E ele abre o caminho para a salvação que está inclusa nessa aliança. Por isso, o agrado divino encontra seu ponto central em Cristo. Por isso, também que é Cristo que vem para nos dar a paz. Paz aos pequeninos. O agrado de Deus é relacionado com Jesus, Jesus o Messias, no seu batismo, Jesus na sua transfiguração. Assim, então, a predestinação daqueles que herdam a bênção do reino dos céus, ele está concentrado aonde? Na predestinação de Cristo, né? O Messias, ou enviado de Deus. Cristo se dispõe, então, do conhecimento do Pai pelos seus pequeninos, fundamentando, então, aqui o agrado de Deus. Cristo, o Filho, que é predestinado para ser quem? O Messias, o enviado. É nele que o agrado divino é firmado e realizado. Aquilo que está naquela voz no batismo, este é o meu Filho amado, né? Ou seja, nele eu tenho agrado. É isso que está presente na transfiguração, quando Deus fala diretamente àqueles 3 discípulos que estão lá. E apresentando, Deus apresentando agora aos seus pequeninos, aos seus discípulos. Esse é o meu Filho amado, a quem eu me agrado, né? É ele que vocês devem ouvir e é nele que está a base da minha aliança. É isso que nós precisamos entender até aqui, a questão do agrado de Deus. Esse agrado que nós vamos entender agora na salvação, né? Nessa tão grande salvação que nos é oferecida através do perdão dos pecados. Isso está na próxima aula ou no próximo vídeo, que vai ser um vídeo um pouco mais longo, porque não tem como fragmentar tudo isso, resumir, né, essa questão para nós entendermos com relação ao perdão dos pecados nessa história salvífica de Deus, de uma aliança que Deus faz, né, nessa eleição de Deus, chamando aqueles a quem Ele ama, através daquele a quem Ele muito ama, que é o próprio Filho, né, para que possam se tornar, então, o seu povo, ou esses pequeninos que estão na presença de Deus. Que Deus assim nos abençoe e que nós possamos compreender essa questão mais para frente agora. Forte abraço, fica na paz, prosseguimos avante nesse estudo sobre o reino de Deus, ou a vinda do reino de Deus, para entendê-lo na sua plenitude, se Cristo não voltar antes disso. Até lá, fica com Deus.